Queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da família ADBlu. Deus abençoe você, é muito bom poder estar com você nesse momento tão especial. Meu nome é Samuel Goulart, eu sou o pastor auxiliar aqui na família ADBlu e neste momento tão especial nós vamos estar conversando sobre a lição bíblica dos jovens, o segundo trimestre de 2021, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, uma exposição da primeira carta aos Coríntios. Meus amados, nós vamos estar pensando a lição de número 6, a imaturidade espiritual dos Coríntios. Essa lição, ela é uma lição muito especial, pois dentro dela nós vamos estar expondo alguns versículos e como um conteúdo a nível de introdução para você ter um norte no seu estudo, é você perceber quais são os versículos que serão expostos neste importante estudo. É claro que há uma exposição a priori de todo o capítulo 3, mas especificamente nós vamos estar trabalhando do versículo 1 ao versículo 5, nos primeiros dois pontos principais da nossa lição, e no último ponto, versículo 10 e 11, e o versículo 18 ao versículo de número 23. E também versículo 13 ao 15, ok? Lá no ponto 2, no segundo subtópico, melhor dizendo, do ponto de número 3. Por que é importante você perceber isso? Porque como nós estamos tratando de uma exposição de uma carta, nós precisamos prestar atenção nos limites do nosso conteúdo. É muito perigoso a gente gostar de uma determinada área ou de uma determinada lição ou de um determinado capítulo ou versículo de Corinto e permanecer naquele sem prestar atenção no conteúdo a qual nós estamos trabalhando. E não só isso, vamos trabalhar a exposição dos versículos aqui deste capítulo 3 à luz do tema, que é a imaturidade espiritual dos coríntios. Então, não pode ou não devemos destoar para conseguir construir o pensamento e mostrar para eles tanto a imaturidade espiritual, como também os motivos que causaram ela e os perigos que essa imaturidade pode provocar ao longo da caminhada cristã, que é a estagnação da nossa fé. Ainda a nível de introdução, é importante você observar muito bem sobre a carta aos Coríntios, autoria, tudo isso está lá na lição de número 1. Também você pode usar outros comentários bíblicos, a CPAD tem um comentário bíblico pentecostal, nós temos o comentário bíblico Esperança, Matthew Henry e vários outros. Também tem as Bíblias de estudo que muito ajudam, Tem a Bíblia Plenitude, a própria Bíblia Aplicação Pessoal, enfim, vários conteúdos que você pode e deve usar como subsídio para você se contextualizar naquilo que você vai estar lendo. Certo autor chamado Peter Wagner, ele disse que a melhor forma de estudar Coríntios não é capítulo por capítulo, mas é problemas por problemas, ou problema por problema. Por quê? Porque a carta aos Coríntios é uma carta escrita por Paulo, de acordo com Peter Wagner, para resolver problemas. E no seu comentário expositivo, ele traz esse conteúdo a nível introdutório. Então nós vamos tratar aqui mais um problema. Este problema aqui, na verdade, ele faz parte de uma grande parte dessa carta, que é do capítulo 1 ao capítulo 4, que fala sobre a divisão dentro da igreja. Então, o capítulo 3 está dentro desta parte desta carta, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, resolvendo a questão das divisões ou da divisão dentro desta igreja. Mas vamos abordar especificamente o que o capítulo 3 nos traz. Bom, a nível de introdução, é importante você pensar com os seus alunos o que Deus tem para a sua igreja, o que Deus deseja da sua igreja. E, obviamente, você vai expor que
Deus deseja maturidade. Deus deseja uma igreja que cresça e se desenvolva. Num efeito contrário disso, ou numa realidade contrária, melhor dizendo, disso, aí nós entramos na questão de Corinto. E Corinto, como era? Bom, aí você pode ler o texto bíblico, que já começa dizendo que eu vos escrevi não como a espirituais. Aí você já pode entrar no primeiro tópico que diz os coríntios eram imaturos na sua vida cristã. Primeiro, eles eram carnais. Eles não eram espirituais. Paulo declara, isso aqui é importante você enfatizar com seus alunos, porque Paulo não tem medo de diagnosticar as coisas, né? Muita gente pensa que trazer à tona a realidade é matar alguém na fé, é destruir alguém na fé. Paulo não tem essa preocupação. Paulo escreve dizendo, olha, vocês são imaturos na fé. Paulo vai direto ao X da questão, porque para Paulo a única forma de resolver uma situação dessa é através do confronto. Paulo não dá meia volta, Paulo não diz meias palavras, Paulo vai direto e diz, olha, vocês são carnais. Nós sabemos que a igreja de Corinto, conforme diz o autor e os comentários bíblicos, era uma igreja formada por judeus, como também gentios, vindo ali do paganismo e toda a realidade que você pode estudar e melhor observar lá na primeira lição, no tópico 2, lá na primeira lição. A minha página é a página 6 do conteúdo para professores, e explica como era a cidade de Corinto, uma cidade perversa, onde lá tinha o templo de Afrodite, a deusa do amor, havia carne sacrificada a ídolos, havia a imoralidade sexual, havia grandes também dissensões, e havia os dois extremos. Havia a questão de cristãos legalistas que nada podiam e outros que achavam que nada era pecado. Então, se por um lado havia cristãos legalistas, ou seja, tem que cumprir a lei, senão você não é salvo, por outro lado, haviam os antinomistas, ou lá na página de número 7 diz assim, o antinomismo, ou seja, pessoas que queriam assim, a salvação é pela fé, somente pela fé, e eu tenho fé, é o que basta, eu não preciso seguir nenhuma regra moral, nenhum tipo de mandamento, e assim era a igreja de Corinto, uma igreja que Paulo identifica como uma igreja carnal. Paulo também diz que os coríntios são chamados de crianças espirituais. E aqui é importante você pautar que para a Bíblia, essa expressão, essa analogia que Paulo usa, ela tanto é usada positivamente como negativamente. Ele vai usar ali o exemplo de Pedro, 1 Pedro 2,2, nós devemos desejar como recém-nascidos a presença do Senhor como leite racional para crescermos na presença do Senhor, e nós também devemos ser como criança, Lucas 18:17, o nosso Senhor Jesus nos explicando o aspecto positivo dessa analogia. Mas para Paulo, essa analogia aqui traz a ideia da incapacidade de compreender as verdades de Deus, ou de compreender o Evangelho. Não se desenvolveram, não adquiriram as habilidades. Assim como uma criança, ela não consegue fazer algumas coisas que os adultos fazem, ainda que similares, mas não com as mesmas capacidades, assim é na vida espiritual. Eles não tinham se desenvolvido. E é interessante porque nós não estamos falando aqui de literalmente crianças físicas, mas sim crianças espirituais. Porque muitas pessoas pensam que a idade ou que o tempo ele traz a maturidade. E na verdade o tempo não traz maturidade, o tempo traz idade. A maturidade ela precisa ser adquirida ao longo do tempo. Por isso que você vai ver pessoas com maior idade, mediante ao tempo, mas sem maturidade, porque o tempo não traz maturidade, o tempo traz idade. E isso nós temos que identificar. Cabe você perguntar aos seus jovens, né, se o tempo que eles viveram
sei lá, 18, 20 anos, 22, 25, alguém talvez tem 30 na sua classe, pergunte a eles, o tempo trouxe para você idade, isso é comum a todos. Mas a segunda pergunta é, o tempo também trouxe maturidade? Maturidade, isso é muito importante, e a principal maturidade é a maturidade nas coisas espirituais. Paulo diz que são cristãos e não podem ser alimentados. A versão aqui da nossa revista diz alimentado com manjar. A expressão manjar no grego aqui pode ser traduzido como alimento ou alimento sólido, ou seja, Paulo está dizendo que essas pessoas imaturas, elas não suportam, elas não conseguem se alimentar daquilo que o evangelho tem para aqueles que já são desenvolvidos espiritualmente. Uma das coisas para pessoas desenvolvidas é correção, é saber ouvir não, é saber esperar. A criança tem que aprender a esperar, o adulto já sabe, porque ele amadureceu. Quantas pessoas que nós conhecemos que não suportam ser corrigidas, né? Você pode perguntar aos seus alunos, você deseja o sim de Deus, a aprovação de Deus, mas e a correção de Deus? E o não de Deus? Pessoas espiritualmente maturas não suportam ser corrigidas, e diz o autor aqui, e geralmente distorcem as palavras e os ensinos recebidos. Oh, meus amados, isso é mais comum do que a gente pensa, e é preciso ser confrontado, porque a palavra de Deus não diz, mas isso é uma verdade interessante, né? Nem só de sim viverá o homem, mas de não também, né? Porque a Bíblia diz, agora sim, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. O ponto 2, ele vai explicar agora o motivo pelo qual eles ainda são meninos. O que há neles que revelam essa imaturidade claramente? Primeiro, eles têm inveja. E a palavra inveja é muito interessante, porque a palavra inveja é quando você olha o que é de outrem, seja o que ele tem, ou a felicidade, ou a prosperidade, e você se incomoda com aquilo. É quando o próximo, ele vira o alvo do seu desgosto. Você olha a prosperidade, a felicidade, a família de alguém, e você diz, eu não estou feliz com a felicidade dele, eu não estou feliz com a prosperidade dele. A inveja. Meus amados, nós precisamos fugir da inveja, nós precisamos clamar pelo domínio próprio, pelo amor, nós precisamos clamar pela longanimidade, que é o fruto do Espírito, porque sem o fruto do Espírito, nós seremos dominados pela inveja, até porque o sábio disse que os olhos nunca se cansam de ver e os ouvidos nunca se cansam de ouvir. Trate isso com os seus alunos, e a ideia de que nós nunca teremos tudo. Né? Tem pessoas que lutam na vida, eu vou lutar porque eu quero ter tudo. Não, nessa vida há um descontrole generalizado pelo pecado original. Tudo está fora de controle e sempre terá uma área da nossa vida que não terá o controle total. Quando não é dinheiro, é problemas psicológicos, quando é psicológico é doença, quando não é doença é a família, quando não é família é o governo, quando não é governo é a pandemia, e nós sempre teremos algo que nós desejamos, e sempre terá alguém que tem o que a gente deseja, e nós não podemos nos frustrar com isso, não podemos deixar a inveja nos dominar, porque isso é um sinal da nossa imaturidade. O subtópico 2, desse segundo ponto principal, é promover, eles promoviam contendas e distensões. A palavra contenda é a mesma coisa que luta, e distensão é a mesma coisa que disputa. Oh, meus amados, que triste. Nós estamos hoje, o pastor Lediel, nosso pastor vice-presidente aqui da nossa igreja The Blue, ele escreveu um livro sobre os perigos dessa era digital que nós vivemos, chamado Família na Era Digital. Se você puder adquirir, acesse o site aí da Kalel, kalel.com, coloque no Google Kalel. E ele falou sobre o perigo das comparações. Quantas pessoas que acordam felizes, mas ao entrar no Instagram, no Facebook,
se entristecem, porque ficam se comparando com a vida dos outros, ficam em uma disputa, ficam em uma dissensão uns com os outros, e nós não podemos ser assim, porque isso revela o quão imaturo nós somos. Subtópico 3, a falta de unidade. Queridos, o apóstolo João, ele deixa muito bem claro, e deixa como tarefa para você, querido professor, encontrar, de que nós precisamos entender que o amor pelos nossos irmãos revela o quanto nós amamos o Senhor. Porque se nós não amamos o irmão que nós vemos, o que dirá o Senhor? Então eles querem dizer, a lição 1 vai tratar que essa era uma igreja de muitos dons. E aí pensa-se que pelo fato de ser uma igreja de muitos dons, ela é uma igreja madura e saudável. Só que o diagnóstico do santo apóstolo Paulo é que, apesar dos dons, era uma igreja imatura. Por quê? Porque nela não tinha unidade, nela não tinha uma verdadeira comunhão. E a comunhão revela o nível espiritual que nós temos. Não adianta pregar, louvar, quem sabe até mesmo pastorear, mas se você não tem comunhão, se você não tem amor, isso revela a sua imaturidade. Ok? Agora, se o ponto 1 nos fala sobre a imaturidade, nos revelando a realidade disso, o ponto 2 nos fala sobre o que levou a essa imaturidade, aquilo que impedia eles de crescer na fé. Agora, no ponto 3, você vai estar trabalhando o perigo dessa estagnação. Por que eu devo lutar contra isso? Por que eu devo lutar contra a imaturidade, não viver só com leite, ou com o alimento básico infantil? Devo buscar o alimento sólido, ou manjar, na linguagem que há aqui na nossa revista? Por que eu devo deixar a inveja, as contendas, as dissensões e a falta de unidade? Por quê? Primeiro, porque Cristo é o nosso fundamento. E se Cristo é o nosso fundamento, Ele é a nossa base. E em Cristo, a nossa base, não tem inveja, não tem falta de unidade, não tem luta, não tem confusão, não tem contenda, não tem disputa. Cristo é o nosso fundamento, e Cristo é o amor que se fez carne, é o Cristo, o Filho de Deus, que veio mostrar o amor ágape, o amor sem troca, o amor de Deus, o amor incondicional. Se eu sou fundamentado em alguém que amou pecadores, publicanos, imerecedores, foi capaz de perdoar até o ladrão da cruz, como que eu vou ter inveja, dissensão e falta de unidade? Como que eu vou ser diferente se o meu Senhor, ao ser traído, disse: amigo, a que vieste? É muito forte o exemplo de Jesus. E na verdade, o próprio Jesus disse que é o amor que seria a grande marca dos discípulos, não é? Quando ele termina ali o lava-pés, ele diz que a grande marca dos discípulos é o amor. João 13, 35. Você precisa entender que você precisa lutar contra a sua imaturidade, de acordo com o subtópico 2, do ponto principal 3, porque haverá o dia do juízo. Meus amados, uma das formas que o diabo, o pai da mentira, usa para nos iludir, e você precisa passar isso aos seus alunos, é entender que um dia terá um fim. E vindo o fim, virá então o juízo. O autor aos Hebreus diz que ao homem está destinado a viver uma única vez. Vindo então o juízo. Nós precisamos compreender que haverá o dia da prestação de contas. Haverá o dia que estaremos diante do nosso Senhor, diante do nosso Cristo, que será o nosso juiz. E nós precisamos compreender que haverá este dia, e os coríntios estavam vivendo como se não houvesse isso. Eu vivo de forma imoral, sem compromisso, com essa vida religiosa, e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Haverá o grande dia do juízo. Eu sempre costumo pensar, e é importante você colocar isso diante dos seus alunos, diante de Deus, você teria as atitudes que você tem no seu dia a dia? Com os seus amigos, com seu pai, sua mãe? E a reflexão, o ponto-chave da reflexão é: haja
na sua vida como se sempre estivesse diante do trono do seu Senhor. Na verdade, nós sempre estamos, mas nós precisamos lembrar, né? Porque Deus é transcendente, Ele está em todos os lugares. Mas nós devemos ter essa consciência de agir sempre na presença do Senhor, porque assim teremos a consciência que precisamos honrá-lo e glorificá-lo. E o ponto 3, Paulo fala sobre a grande questão de que em Corinto, né, pela cultura grega, havia muita questão da cultura de seguir os filósofos da época, havia também as grandes concentrações de discussões filosóficas, e Paulo exorta os coríntios que não se gloriem na sabedoria deste mundo, pois ela é loucura diante de Deus. Mas a grande verdade que Paulo está trazendo é que nós devemos depender do Senhor, nós devemos buscar do Senhor, porque aquilo que temos, se somos igreja, se somos transformados, não é um ato humano, mas é um ato divino que nos transforma, como ele escreve no capítulo 1, versículo de número 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe quem quer, do jeito que quer, quando quer, porque Ele é Deus. E quando Ele escolhe, Ele nos convida para essa caminhada de maturidade cristã. Por quê? Feche com isso. Conhecer a Jesus não é o fim, mas é o início de uma grande caminhada. Deus abençoe e que os seus jovens possam amadurecer na fé, em nome de Jesus. Deixe seu like, deixe seu comentário. Até o próximo subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, em nome de Jesus.